Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. A minha Bíblia está aqui aberta no livro de 1 Coríntios, no seu capítulo 13, que fala sobre o amor, né? Palavra forte, né? Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, seria como um metal que soa ao com um sino que trine, né? E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todos os conhecimentos, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada valeria. No versículo 3, ele diz: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso aproveitaria. Eu entendo nessa palavra e vejo também que muitas pessoas faz de tudo, né? Eu estou falando dentro do evangelho, para se aparecer, para se mostrar, para dizer que está fazendo. E para ter assim, como se fosse um dom, né? Ou algo até mais importante, ou um cargo, melhor dizendo. Mas a Bíblia diz aqui que você pode fazer tudo. Você pode profetizar, você pode ter um dom de cura, você pode ser uma pessoa bem sucedida, né? Pode ser uma pessoa agradável. Mas se você não tiver o amor no seu coração, nada disso valeria, né? Eu lembro de uma palavra que tem na Bíblia, né? Que fala sobre o amor é sofredor, né? Aquele que ama, ele sofre. Por isso que você sofre. Porque você tem um dom de amar, você tem um dom, você é paciente, você é pacífico, você é uma pessoa que supera tudo. Por isso que às vezes você passa por situação e não entende por quê, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos e não tiver o amor, nada disso valeria. Você pode revelar, você pode curar, você pode profetizar, você pode fazer maravilha, mas se não tiver o amor, nada disso valeria. Uma coisa eu lhe digo, ó, talvez você pode estar falando aí, peraí, você me disse que se eu tivesse o dom de curar e de profetizar, então nada disso valeria? Sim, porque uma coisa eu falo para você, esses dons não são nossos, somos emprestados, né? Você abre sua Bíblia aí no livro de Marcos, né? Vamos ver se eu acho aqui, né? Para nós ganhar tempo. Marcos 16, versículo 17 ao 20. Mas eu não vou ler todo para a gente ganhar mais tempo. Eu vou ler aqui algumas partes e explicar. Marcos 16, versículo 17 ao 20, né? Diz assim, que esses sinais seguirão aos que crêem, né? Em meu nome expulsarão demônio, falar em novas línguas,
pegar na serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não fará danos algum, e pôr a mão sobre o enfermo e será curado. Existem pessoas que colocam a mão no enfermo e ele é curado. Mas aquela pessoa que colocou a mão no enfermo e ele foi curado, aquela pessoa possa estar em pecado, possa estar em dívida, possa estar até errando, mas ele pôs a mão sobre o enfermo ali e ele foi curado. A Bíblia diz que os sinais citados, nós terminamos de ler aqui, pelo Senhor Jesus Cristo, foram praticados pelo discípulo e está registrado no livro de Atos. Com todo esse milagre, não se limitava à era primitiva da igreja. Pelo contrário, ainda hoje acompanhamos, né, os que creem desse jeito ou desse modo. E a Bíblia ainda diz: aquele que age na fé no nome do Senhor Jesus Cristo possui o mesmo poder e a mesma autoridade para fazer o que ele fez. Portanto, quem crê será curado, terá família restaurada, será próspero, liberto e terá paz interior. Agora, se você entender essa palavra aqui, isso significa, né, que a fé, né, é o acesso para o cumprimento da promessa, né, cotidiana. Para não fugir da mensagem, eu só quis entender, mostrar para você que, como nós trabalhamos aqui agora, no livro de 1 Coríntios 13, e paramos aqui praticamente no 3, só para nós entender onde nós estávamos, fala sobre acerca do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, e não tiver o amor, nada disso valeria. Você sabe por que essa palavra fala dessa maneira? Porque existe muitas pessoas que estão dentro da congregação que são lobo, está vestido de ovelha. Como assim? Se você voltar onde nós lemos agora, Marcos 17 ao 20, ele diz que os sinais seguirão aos que crê, né? Todo aquele que crê possui o mesmo poder que Deus praticou, que Deus fez. Porque uma coisa, os discípulos de Jesus, ele andava com Jesus, ele aprendia com Jesus. Mas nem todos ali que estavam com Jesus tinha esse dom de amar. Mas eles faziam esse milagre acontecer porque aprendeu com Jesus. Então, a Bíblia diz que aquele que crê, né, ele possui, aquele que crê e tem fé, ele possui o mesmo poder, né? Assim diz aqui, ó, vamos ler novamente para você entender. Os sinais seguirão os que crê. Em meu nome expulsarão demônio. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode até ter fé, você pode até ter o poder, a unção, mas se você não amar o seu irmão, nada disso valeria. É tempo perdido. Porque a Bíblia diz que o amor é sofredor e benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata como levianda e não são soberbo, como a Bíblia diz. O amor suporta, né? O amor é pacífico. Então, coloque esse amor no seu coração. Ajude, estenda as tuas mãos.
Compartilhe coisas boas para o seu próximo. Divida o teu pão com teu irmão. Há uma festa, uma comemorativa, que muitos hoje têm uma possibilidade de adquirir alimento, carinho, né? Mas depois dali, tudo muda, né? Na virada de ano, eu vi pessoas desejando Feliz Ano Novo, Feliz Natal, que venha um ano próspero, e tal, e tal, e tal. Mas depois daquilo ali, acabou. Ninguém quer mais saber de ninguém, ninguém dá uma palavra. Quando foi que você teve uma palavra de conforto, né? De carinho no seu WhatsApp? Talvez você tenha família e às vezes esquece que você tem família, porque ninguém aparece para você para desejar um bom dia, um bom final de semana, né? Mas deixe chegar uma comemorativa assim, uma comemoração, melhor dizendo, festiva. Aí no instante você vê aquela pessoa, vai no teu WhatsApp e diz, feliz tal festa, feliz tal tal, mas depois daquilo ali. Então isso não quer dizer que ele tem um amor por você. Isso não quer dizer que ele lembrou de você. Isso não quer dizer que ele tem um carinho por você. A pessoa que tem amor, ele lembra de você todos os dias, todas as horas. Ele quer saber como você está. Ele quer saber o que você precisa. Ele quer te apoiar em todo sentido, né? Ele quer te ajudar. Ele quer pegar nas tuas mãos e guiar você. Aí sim, essa pessoa tem um amor no coração. Mas se só lembra de você quando precisa, a mesma coisa é com Deus. Tem pessoas que, quando está passando uma situação difícil, lembra de Deus. Porque Deus só é como se fosse ali um apoio, né? Na hora que escorregar, segura nas mãos de Deus e vai, como diz a canção. Se as águas do mar da vida te querem, né? Te fazer chorar, segura nas mãos de Deus e vai. E muitos se apoiam sobre isso aí e acham que tá passando situação difícil, vamos buscar Deus. Tá no momento bem, esquece de Deus. Por exemplo, um homem rico chega para Jesus e pergunta: o que farei para herdar a vida eterna? Né? E não é isso que muitos querem hoje. Existem pessoas que estão dentro da igreja em busca de algo, uma riqueza, uma cura. Mas quando ele encontra ali, ele esquece de Deus. Né? Eu estava conversando aqui semana passada com meu cunhado sobre isso. Que nem todo mundo nasceu para ser rei. Nem todo mundo nasceu para ter uma vida próspera. Nem todo mundo nasceu para ser rico. Hoje, se você perguntar quem quer ser pobre, ninguém quer ser. Mas perguntar quem quer ser rico, o mundo inteiro vai dizer que quer ser rico. Mas imagine se Deus colocasse riqueza na mão de todo mundo. Como seria o mundo? Então, tudo tem um tempo determinado, como diz a Bíblia, em Eclesiastes 3. Ah, mas então não pode ser rico, não pode ter riqueza? Sim. A riqueza depende de você. Eu falo na vida material e espiritual. Quando a pessoa ela pensa em ser uma pessoa próspera, ela já começa ali de novinha ou de novinho, estudando, né, fazendo curso, né, fazendo coisas que venham crescer na vida. Faculdade, já vem com pensamento positivo. Essa pessoa ela vai crescendo, crescendo e vai desenvolver. E lá na frente, aos 20, aos 30 anos, ela vai sim ser uma pessoa bem-sucedida. Vai sonhar e vai realizar o seu sonho. Mas aquela pessoa que pensa em crescer na vida, mas não batalha, mas não corre atrás, ou na frente, melhor dizendo, não consegue, né? Não consegue porque
Ele só faz sonhar, mas não pratica. É como diz, a fé sem obra é morta, né? Você pode ter tudo, mas se não ter a coragem, a atitude, o amor, em primeiro lugar, nada valeria. Então, muitas pessoas hoje sofrem e pensam assim: poxa, eu não tenho nada na vida, não fiz de tudo, mas não alcancei nada, e até aqui não consigo nada, e coloca a culpa em Deus. Mas se você parar para analisar, a culpa está em você. Por que não se esforçou, né? Por que não estudou? Por que não foi à luta? Por que não obedeceu o pai, não obedeceu a mãe? Então não tem como você crescer depois de alguns anos atrás, 20, 30, 40 anos. Aí agora já está chegando para o descanso, né? E tem pessoas que às vezes acham assim que ainda há tempo. Não, irmão, não há tempo mais. Não há tempo mais de você crescer na vida. Você pode até estudar, ter faculdade, mas você não vai ser o que você queria ser, né? A riqueza vem de Deus? Vem, né? Você pode ter riqueza sim. Deus não proíbe de ninguém ser rico. Mas para você ter algo na vida, você tem que se esforçar. Você tem que se esforçar. É difícil hoje, as pessoas, é um pouco complicado, porque as pessoas colocam a culpa na mão de Deus. É como você apoia um vereador, um candidato, e depois você não tem nada, né, dele para você. Você não recebe nada. Mas quando você busca, mas quando você, eu recebi uma ligação aqui, tive que cortar. Mas quando você busca a Deus, você vê a diferença, você vê a tranquilidade da parte de Deus. O que eu dou o conselho para você é que você estude a Bíblia, porque se você quer crescer, se você quer evoluir, se você quer desenvolver, em primeiro lugar, você tem que buscar a Deus. Se você não buscar a Deus, né? Se você não fazer uma aliança com Deus, se você não se esforçar para ter algo de bom para a tua vida, em momento algum você vai crescer, né? A Bíblia diz que devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Deus acrescentará em sua vida, na minha vida e na vida de todos, né? Que a palavra mesmo diz. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, ainda que eu falar bonito, ainda que eu pregar como uma voz emprestada, né? Forçando a voz, né? E eu não viver no que eu estou pregando, não adianta, né? Se eu falar sobre aqui o amor e eu não tiver, não adianta. Se eu falar aqui sobre a paz, a tranquilidade, eu não tiver, não adianta eu estar aqui falando para você se eu não estou seguindo esse caminho. Não adianta isso. Então, antes de você falar para alguém, você tem que seguir. Antes de você falar sobre amor, você tem que amar. Antes de você se dar para alguém, você tem que se dar para Deus. Porque alguém vai pegar uma faia sobre você. Às vezes você prega o amor, mas dentro da igreja você é uma pessoa ótima, mas na rua você é outra, em casa você é outra. Eu já vi muitas pessoas comentar sobre isso. Ah, eu passei por fulano ali, dei a paz, ele nem respondeu. Mas dentro da igreja ele me deu a paz. E que amor é isso? Ah, fulano estava dentro de um carro, passou por mim em um lugar, e olhou para mim e virou a cara. Então, isso não é amor, irmão. O amor é aquele que você sofre, o amor é aquele que você se dá, né? Você tem dois, você dá um. Você tem um, você parte no meio e você dá. É raro encontrar isso. Mas existe pessoas. A Bíblia diz que as trevas têm mais comunhão do que os da luz. E se você for analisar, realmente é correto isso. As pessoas que estão lá fora, eles têm mais comunhão do que os de dentro. Não adianta.
eu apontar para você e eu estou errado, né? Às vezes na rua que você mora, você não se dá com ninguém, você não fala com ninguém, né? Você não gosta de ninguém, mas lá na igreja você está falando com todo mundo. Como você vai ganhar aquelas pessoas da onde você mora se você não se dá, se você não gosta, se você não convive com eles, se você não dá uma oportunidade para ele também, né? A Bíblia diz que nós temos que amar os nossos inimigos. Nós temos que amar os nossos inimigos. E se você não for amado, mas pelo menos você ame alguém. Que essa palavra seja suficiente para você entender, né, o trabalhar de Deus. Porque, irmão, a Bíblia ela é assim, ó. Você lê o Salmo, vamos ver aqui o Salmo já para entrar em oração. Vamos ver aqui o Salmo, por exemplo, o Salmo 23, para você entender. Você lê aqui o Salmo 23, ele diz assim: a felicidade de ter o Senhor como nosso pastor, né? E no 23 ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deita e me faz em verdade pastor, né? Guia-me mansuamente às águas tranquilas. No versículo 4 ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Se você for analisar aqui esse salmo, ele fala sobre muitas das coisas. Ele fala sobre o pastor, que é o próprio Deus, que seria o nosso Pai, que não deixa que falte nada sobre nós. Também fala que ainda que você estiver passando por situação difícil, você não pode desejar, né, que está tudo acabado, porque mesmo passando por situação difícil, o Senhor Jesus está do teu lado. Porque também fala sobre a presença do pastor não vai significar ausência de problemas, mas vai sim significar garantia. Porque mesmo você passando por qualquer situação, o Senhor Jesus está ali te guiando. Ele está te livrando. Por exemplo, você sai pela manhã, se arruma todo, né? A roupa bem passadinha, coloca aquele sapato bonito, mas no meio da viagem cai aquela chuva forte. E ali você se abriga em algum lugar para que não venha se encharcar. Depois aquela chuva passa e vem o sol. Então é assim que funciona. Você não pode passar o tempo todo na paz, sem acontecer nada, né? Que Deus, a Bíblia diz que Deus é amor, também é justiça. Então, a situação boa é a situação ruim. Mas o que você tem que entender é que o Deus está do teu lado, te guiando, mas isso é se você permitir, se você quiser a companhia dele. E para que você tenha essa companhia dele, você tem que fazer uma aliança com ele, que era para ele te guardar. Aí ele passa a ser o teu pai, o teu pastor, como a Bíblia diz. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E no versículo 5 ele ainda diz que prepara uma mesa perante aos teus inimigos. Aquelas pessoas que quer te ver para baixo, ele vai contemplar que Deus é na tua vida. No versículo 5 ele diz: prepara uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia, né, me seguirão todos os dias da minha vida. Entenda aqui a bondade e a misericórdia de Deus. Deus é bom, mas ele também ele vai ter misericórdia por você. Quando você errar, quando você falhar, ele vai dar um tempo para você pedir perdão e ser perdoado.
Mas você vai ter que passar por situação difícil também para entender que você praticou algo ruim e você tem que pagar o que você fez. Então diz aqui, prepara uma mesa, né, na presença dos meus inimigos e unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão, né? Todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longo dia. Uma mesa, tendo o Todo-Poderoso como o pastor, a ovelha sofre afronta e perseguição, mas ultrapassa tudo e vence. Ela segue vitoriosa, ungida e alegre, como se participasse de um grande banquete. Já aconteceu em sua vida de você passar por situação difícil e você achar que tudo está perdido e de repente aquele alívio chega e muda tudo? É quando Deus contempla o seu sofrimento e também contempla a sua paciência. Não adianta você passar por situação e desesperar. O desespero não traz nada, alívio nenhum. Deus abençoe a tua vida, o teu lar, a tua família. Mas se estiver passando por alguma situação, coloque a tua vida nas mãos de Deus. Entregue a Ele. Que a Bíblia diz: entregue teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Mas se você não confiar, nada disso pode acontecer na tua vida. Vamos falar com Deus. Coloque nas tuas mãos os seus pedidos de oração. Coloque também o copo com água, um pedaço de pão, fotografia, chave do comércio, chave do seu apartamento, da tua casa, né? E vamos falar com Deus. Coloque o currículo também. Peça para Deus abrir portas para você. Mas você tem que pedir. Não peça para eu orar por você e sem você também falar com Deus. Que eu vou orar por você como? O que é que eu vou falar com Deus sobre você? Às vezes você ore por mim, eu vou orar, Deus, protege ela, guarda ela. Guarda ele, protege ele. Mas quem tem que falar com Deus é você. Você tem que orar comigo. Você tem que conversar com Deus, que Deus gosta quando o servo, o filho dele, conversa com ele. Como é que o pai vai entender o que o filho quer? Então o filho tem que falar para o pai. E aí só assim o pai vai entender o que o filho deseja. E vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na tua presença estamos aqui para te pedir mais uma vez que o Senhor venha nos livrar, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger e nos guiar em teu caminho. Venha nos dar paciência, venha nos dar força para vencer a batalha, vencer as lutas, para que nós possamos ser vitoriosos. Venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas e venha a cada dia mais nos proteger, guardar em suas mãos. Toma, Pai, esse copo com água em tuas mãos. Toma também esse pedaço de pão nas tuas mãos. Abre portas aonde não tem porta, Pai. Quantas pessoas estão desempregadas? Quantas pessoas precisam ganhar? Quantas pessoas precisam trazer o alimento para a tua casa? Protege aquele que está na estrada ainda. Protege aquele também que já está em casa descansando. Pai, guarda cada um de nós. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha livrar essa pessoa. Use essa chave do comércio, do seu apartamento, da tua casa, do escritório, para quando aquela pessoa chegar na sua residência, no seu trabalho, colocar aquela chave ali, que venha receber livramento,
bênção, vitória. Pai, cada um de nós precisa da tua proteção. Então nos guarda, nos protege, em nome de Jesus Cristo. Toma também nas tuas mãos essa receita, esses remédios controlados. O Senhor venha arrancar essa enfermidade da vida dele e da vida dela. Até aquela pessoa que ainda não consegue andar e anda com a ajuda de uma muleta ou de uma cadeira de roda. O Senhor venha arrancar ele daí e venha curar e venha fortalecer ele, fortalecer ela na tua presença. É o que nós te pedimos e já te agradecendo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo de Deus. É aquele que crê. Digam amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Você que ainda não faz parte desse canal, desse grupo, se inscreva para que você possa receber todos os dias, né, oração, as palavras de Deus para a tua vida. Se essa palavra foi forte para você, se serviu para você, eu tenho certeza que você vai compartilhar com mais pessoas também, para que ele possa receber o mesmo que você está recebendo. Esse privilégio que você está tendo aí. Divida com teu irmão, divida com teus contatos. Não tenha vergonha, porque se você fizer isso, Deus está te contemplando também. Deus está vendo. Deus te abençoe, tenha uma ótima noite, um bom descanso na presença do Espírito Santo de Deus.